Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para retomar a sequência de leitura que vimos fazendo acerca da vida, da saga, da epopeia, por que não, de Sansão, juiz e um dos juízes e figura tida como herói nacional entre os judeus. Hoje nós falaremos acerca dos desdobramentos daquela aposta que Sansão fez com... Não dos desdobramentos, porque sobre eles já falamos bastante em nossos encontros anteriores, né? Mas de alguns pontos que ainda precisam ser abordados acerca da aposta que Sansão fez com os cidadãos de Tânata, os filisteus de Tânata, cidade onde habitava a sua esposa, onde Sansão casou. Nós já falamos de algumas consequências da aposta que Sansão fez com os cidadãos de Tânata, e hoje nós abordaremos outros dois pontos que me parecem ser relevantes e sugestivos para a nossa reflexão. Mas antes quero te convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho de Cristo, um espaço por meio do qual nós trazemos textos das Sagradas Escrituras para refletirmos com vocês, sempre numa perspectiva objetiva, numa perspectiva desvinculada de vieses ideológicos, vieses denominacionalistas. Enfim, aqui nós procuramos levar a vocês uma interpretação coerente, uma interpretação objetiva, uma interpretação das Escrituras a partir da essência da mensagem que Deus, por meio delas, nos apresenta. Portanto, se inscreva em nosso canal, divulgue este espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos angariar um número cada vez maior de pessoas que, como a gente, tem desejo em se aproximar de Deus por meio da compreensão de sua palavra. Essa compreensão produz em nós uma vida e vida na perspectiva de Deus, vida na perspectiva do Cristo, vida e vida em abundância. Bem, como eu já havia dito em nosso último encontro, Sansão, por meio de uma aposta feita com os cidadãos de Tânata, com os filisteus de Tânata, a fim de pagar a sua dívida, desceu até Ascalon e lá tirou a vida de 30 pessoas inocentes, de 30 homens inocentes, e arrancando-lhes suas vestimentas e túnicas, pagou a dívida que tinha com os cidadãos de Tânata por haver ele, Sansão, persuadido por sua mulher, já sabemos, haja vista ela conseguiu de Sansão interpretar a charada incógnita que Sansão apresentou aos cidadãos de Tânata, incógnita, charada, inspirada no leão que ele matara na beira da estrada, quando pela primeira vez desceu até Tânata, e de cuja boca
nasceu um favo de mel, né? Nasceu de cuja boca abelhas construíram uma colmeia, e desta colmeia resultaram favos de mel que inclusive foram degustados por Sansão. A partir do cadáver do leão, de cuja boca o próprio Sansão colheu estes favos de mel, ele, Sansão, propôs uma charada sob a promessa, sob o compromisso de que se os cidadãos de Tânata desvendassem a charada, ele, Sansão, lhes daria 30 vestimentas, além de túnicas, e se não desvendassem, esta mesma paga lhe seria feita pelos cidadãos de Tânata, charada criada pelo próprio Sansão, por meio da qual ele indagava os filisteus. O que seria este ser que come, mas que virou comida, que é forte, mas de cuja boca ou de cujos lábios sai doçura? Aquele que come virou comida, e do forte saiu doçura. Ora, que ser seria este? Esta é a charada que Sansão propôs. Enfim, a mulher de Sansão, sob ameaça, é bom que se diga, arrancou de Sansão a interpretação dessa charada, transmitiu essa interpretação aos cidadãos filisteus, e estes, por sua vez, acabaram ganhando de Sansão esta aposta. Bem, 2 pontos eu quero abordar nesta ocasião. Primeiro, Sansão, neste texto, deixa revelar, apresenta, expressa um segredo que ele trazia guardado dentro de si e que até então não revelara a ninguém. Sansão trazia consigo este segredo e não confessara a ninguém, até que Sansão decide brincar com este seu segredo. E o segredo aqui, este segredo, não se trata apenas de uma charada, não se trata apenas de uma incógnita. Se trata, sobretudo, de um mistério que Sansão guardava consigo, e mistério este que, de algum modo, definia a sua singularidade. Quando Sansão decide apostar o seu segredo com aqueles que eram os seus arqui-inimigos, os filisteus, e já sabemos do quanto que filisteus e judeus neste contexto se digladiavam. Ora, quando Sansão decide fazer uma aposta, colocando em risco o seu segredo, ele, Sansão, na verdade está brincando com a sua singularidade, com a sua individualidade. E a consequência disso nós já sabemos.
quando este seu segredo, esta sua singularidade, esse seu mistério é revelado, Sansão passa a ser objeto de piada dos filisteus. Os filisteus passam a zombar de Sansão, passam a escarnecer de Sansão, tomam o seu segredo e fazem dele um xiste, e fazem dele uma piada, e fazem dele algo cômico e patético. Ora, Sansão, à medida que joga, brinca com o seu segredo ou com a sua individualidade, com o mistério que marcava a sua singularidade, Sansão decide brincar com um dos aspectos mais caros do homem e da mulher, que é justamente isto que faz dele este ser misterioso, que faz dele ou dela este ser singular, esta individualidade única. Ora, Sansão resolveu brincar com o seu segredo e, consequentemente, expor numa aposta a sua individualidade, a sua singularidade, aquilo que para ele era um mistério, algo fechado, algo até então impenetrável, e que, de algum modo, guardava este seu mundo interior. Sansão brinca com a sua singularidade, com a sua individualidade. E este é um risco que nenhum de nós deve fazer, porque todos nós somos seres singulares e únicos no universo, e esta nossa singularidade, aquilo que faz de nós um indivíduo único e singular, não deve, de forma alguma, ser objeto de aposta, ser vendido, ser trocado, ser barganhado, ser comercializado. Aquilo que faz de nós este indivíduo único e singular deve ser guardado, deve ser preservado, deve ser conservado, a fim de que nós possamos manter este núcleo, este mistério, este segredo que nos define e nos determina de algum modo. Sansão brinca com a sua singularidade, Sansão brinca com aquilo que fazia dele um indivíduo único, Sansão brinca com o seu segredo, Sansão brinca com aquilo que era de conhecimento única e exclusivamente dele, Sansão, com este seu mundo que fazia parte dessa sua interioridade, que só ele, Sansão, conhecia, que só ele, Sansão, compreendia, que só ele, Sansão, entendia. Sansão brinca com os seus segredos, brinca com a sua singularidade, brinca com a sua individualidade, e quando ele perde isso, o que nós temos? Um indivíduo completamente deslocado, um indivíduo completamente refém dos seus inimigos, dos seus algozes, um indivíduo completamente perdido, um indivíduo completamente vazio do seu núcleo, que agora não passa de uma piada nos lábios de seus inimigos. Sansão,
e este é um segundo ponto que me chama bastante a atenção nesse texto, a fim de remir a sua dívida, desce até Ascalon, cidade filisteia, para lá conquistar, conseguir, derramando sangue inocente. Já falamos sobre isso em nosso encontro anterior. As vestimentas e as túnicas que deveriam servir como paga à sua dívida. E aqui nós temos um outro ponto bastante curioso. Ora, Sansão não foi até Ecrom, outra cidade filisteia que distava apenas 5 quilômetros de Tânata, para conseguir essas vestimentas e túnicas. Sansão vai até Ascalon, que ficava a 40 quilômetros de Tânata, para lá conseguir o que devia, a fim de sanar a sua dívida. Ou seja, Sansão, ao optar em ir a uma cidade muito mais distante do que Ecrom, ao optar em ir a Ascalon, 40 quilômetros distante de Tânata, Sansão opta em descer mais a fundo, a penetrar mais fundo na existência filisteia, porque de alguma forma Sansão já estava preso aos seus algozes. Sansão já estava preso aos seus rivais. Sansão já estava refém. Mergulha profundamente na existência dos seus arquinimigos, dos seus adversários, dos seus dissabores, daqueles que olhavam para Sansão agora e dele escarneciam, e dele zombavam, e dele faziam piada, xiste. Isto é próprio de um indivíduo que já perdeu o seu núcleo, que já perdeu a sua consistência, que já perdeu esta sua singularidade. Agora ele se torna refém de algum modo, cativo, preso de algum modo, tanto é que desce fundo na existência de seus algozes, porque já está preso a ela ou a eles, haja vista ter brincado com a sua singularidade, ter brincado com a sua individualidade, ter apostado aquilo que fazia dele um indivíduo único, um sujeito singular, um sujeito portador de um segredo muito caro. Oxalá que não seja esta a nossa escolha, a nossa opção, a ponto de barganharmos, de comercializarmos, de trocarmos, de submetermos a apostas infantis e insanas aquilo que nos define, aquilo que nos determina, aquilo que nos identifica como sujeitos únicos e singulares que somos. Não brinquemos com esta nossa singularidade, não brinquemos com esta nossa individualidade. Não brinquemos com aquilo que nos define, com aquilo que nos determina. Aliás, preservemos de forma saudável, sagrada e respeitosa este nosso mundo interior, este universo que é um convite para dentro de nós, a fim de que nós não tiremos de nós mesmos essa coisa sagrada, essa coisa preciosa, essa coisa rica que constitui nossa vida interior por qualquer preço que nos seja colocado. Preservemos
este nosso mundo para dentro, preservemos essa nossa interioridade, preservemos, porque o segredo aqui é muito mais que um segredo. O segredo aqui é essa nossa intimidade, é essa nossa interioridade, é esse mistério que constitui o nosso mundo interior e que tem uma riqueza, que tem um valor, que tem uma importância tal que por meio dele é possível reconhecermos a nossa identidade, a nossa singularidade, aquilo que nos determina enquanto sujeitos únicos. Preservemos este mundo interior, esta nossa singularidade, isto que faz de nós este indivíduo único, este homem único, esta mulher única, a fim de que esta preciosidade não se torne piada em lábios alheios, não se torne um objeto qualquer em mãos alheias, não se torne um produto qualquer que nós vendemos por um preço infame, vil, devido a apenas uma brincadeira, uma aposta ou qualquer outra razão ou irrazão que seja. Preservemos este nosso mundo interior. Todos nós temos uma interioridade, uma essência, uma individualidade, uma singularidade que deve ser mantida como algo sagrado, como algo santo, como algo inviolável, como algo inacessível, menos ainda, muito menos ainda, comercializável. Que conservemos essa riqueza que faz de nós mesmos, que nos marca, que nos identifica, que nos determina, sob o risco de que, se isto não fizermos, perderemos o nosso núcleo, mergulharemos de forma inconsequente e ingênua num mundo que não é o nosso e que, por fim, haverá de arrancar de nós, agora que já não há mais núcleo, até mesmo a nossa existência, até mesmo a nossa vida, por que não? Vida no sentido de existência, vida no sentido de núcleo, propriamente dito, de algo sólido, para não nos tornarmos essas figuras deslocadas, levadas de um lado a outro, e por não ter mais e por ter perdido a riqueza desta interioridade, não passar de objeto nas mãos de outros que, por nós, têm interesses os mais escusos, quase nunca sinceros e autênticos. Sansão brincou com os seus segredos e acabou barganhando a sua singularidade, a sua individualidade. Consequência disso, ele perde neste momento o seu núcleo e acaba por se perder. Vai tentar se recuperar, mas das formas mais estapafúrdias, como nós veremos em nossos próximos encontros. Mantenhamos este núcleo, esta singularidade, esta individualidade, porque isso é tão especial, tão caro e sagrado, que sem isso, sem esta riqueza, esta consistência, esta essência, nós sequer poderemos afirmar com certeza o que realmente somos, o que realmente nos determina, o que realmente nos singulariza. Que Deus abençoe a todos,
um forte abraço. Não se esqueçam de deixar aí o seu joinha, compartilhar essas nossas reflexões e em breve, Deus nos permitindo, nos encontraremos novamente. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até breve.